Olá, alunos do 8º ano! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Giane Caroline Wiltenburg, de História, e hoje nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre a conjuração baiana. Vamos analisar como se desenvolveu o processo de revolta, quais eram os principais objetivos e demandas dos revoltosos e também qual é a relação que ela tem com o Iluminismo e com a Revolução Francesa. Para iniciar, temos essa imagem. 4 dos principais líderes da Revolução: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Você já ouviu falar deles? O que pode observar sobre eles nessa imagem? Exatamente, são todos afrodescendentes. Além disso, nomes não conhecidos em nossa história ou em nosso imaginário do dia a dia. Porém, são 4 dos principais líderes dessa revolução, que também ficou conhecida como Revolta dos Búzios. Búzios, como vocês podem ver na imagem, um tipo de concha utilizada em religiões de matriz africana, que foi um elemento de identificação entre os participantes da conjuração. Pessoal, como já vimos, o Brasil colônia teve vários movimentos separatistas, movimentos que desejavam separar o Brasil de sua metrópole, Portugal, movimentos que desejavam acabar com o pacto colonial. Esses movimentos normalmente são baseados nos ideais iluministas, na Revolução Francesa, com sua participação popular, com seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade, na independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país das Américas a se tornar independente, e com isso trouxe aquela sensação: se eles foram colônia e são independentes, também poderemos ser. E no caso da conjuração baiana, temos também a inspiração da Revolução Haitiana, que foi uma revolução feita por escravos no Haiti, que buscavam a liberdade e também condições melhores de trabalho. Na aula anterior, estudamos a Inconfidência Mineira, que, como vimos, foi feito pela elite mineira, proprietários de terras, proprietários de minas, de escravos, que estavam revoltados com a cobrança de impostos, principalmente a derrama e o quinto. Tiradentes é um dos principais nomes quando falamos em Inconfidência Mineira, principalmente após o início da República, quando ele é consagrado como um herói nacional. Um dos objetivos da Inconfidência Mineira é fundar uma república na região. Anos após o final da Inconfidência Mineira, tivemos uma nova Inconfidência, dessa vez na Bahia. Porém, em que contexto ela acontece? Primeiro, num comércio em crescimento, porém com uma cidade com falta de alimentos básicos, além de impostos abusivos. O racismo era extremamente presente nessa sociedade. Além disso, muitos dos afrodescendentes já tinham conseguido sua liberdade, porém não tinham direitos, e isso causava vários conflitos na sociedade. É então dessa sociedade insatisfeita e preocupada com tudo o que estava acontecendo, que surge um grupo de pessoas que começa a se reunir para discutir saídas em relação a isso. É aí que surge, de vários segmentos da sociedade, a Sociedade Secreta Cavalheiros da Luz. Observem o nome, Cavalheiros da Luz, porque sim, buscavam iluminação, buscavam a luz, a razão, a mesma razão que vimos no Iluminismo, que afastaria as trevas do medo, da ignorância e da superstição. Nesse período, pessoas como o médico Cipriano Barata e o padre Agostinho Gomes passam a fazer parte do movimento, juntamente com os demais manifestantes que vimos anteriormente. Essa sociedade secreta vai se reunir, dialogar sobre os ideais do iluminismo e vão querer também divulgar as suas ideias. É aí que surge a ideia de fazer panfletos e distribuir pela cidade de Salvador. Aqui temos um exemplo do que um panfleto dizia: animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Observem o uso da
palavras como liberdade, irmandade e igualdade. São temas muito parecidos com o que vemos no Iluminismo e na Revolução Francesa, não são? Além desses outros objetivos, eles também desejavam o fim do domínio português na Bahia, e que então a Bahia se tornasse livre de Portugal, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento, a abertura do Porto de Salvador para o livre comércio, o fim da escravidão, e aqui temos algo inédito, é a primeira revolta em que pede-se o fim da escravidão no Brasil, e a diminuição de impostos, bem como o aumento dos salários e da oferta de alimentos na região. A revolta não chega a acontecer. Quando os panfletos são distribuídos, Portugal também tem acesso a esse material, começa a investigar, acaba prendendo 2 dos conjurados que delatam os demais. Com isso, o que vai acontecer? Aqueles 4 líderes que nós vimos inicialmente são condenados à morte, enforcados e têm o seu corpo esquartejado e exposto, para que as pessoas vissem o que aconteceria com pessoas que ousassem ir contra o governo português. Já vimos, pessoal, que palavras como liberdade, como igualdade, como fim da escravidão, assustaram as autoridades, tanto de Portugal quanto do Brasil, e por isso a revolta teve uma repressão tão violenta. Tendo dito isso, pessoal, aí no caderno de vocês estão em mãos com o manifesto da Conjuração Baiana. Dá uma olhada nesse manifesto. Lê as partes que mais você acha interessante. Destaca as palavras. Vocês também têm no caderno de vocês resumos sobre a Revolução Francesa, sobre a sua participação popular, sobre o seu lema. Podemos comparar as duas? Elas podem, de alguma forma, estarem ligadas? Exatamente, pessoal. Podemos observar tanto participação popular nos 2 movimentos, quanto também a busca por liberdade, por igualdade, por uma sociedade mais fraterna, um lado mais social dessas revoltas e que buscam, então, analisar como a sociedade pode melhorar dentro desse contexto. Vimos, então, que na Bahia as condições socioeconômicas provocaram reivindicações por parte da população, tanto de intelectuais quanto de afrodescendentes. Suas ideias inspiravam-se nos ideais iluministas e da Revolução Francesa, e os rebeldes procuraram espalhar panfletos pela cidade. O governo português prendeu os revoltosos e condenou 4 deles à morte. Como vimos na imagem, pobres e negros. Com as referências, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos e até uma próxima aula. Até mais!